a gente dar continuidade ao estudo da calorimetria. E hoje nós vamos iniciar com uma pequena diferença de dois tipos de calor, beleza? Bom, nós vimos que quando um corpo cede ou recebe calor, ele pode sofrer dois tipos de variação. Pode variar a temperatura ou pode mudar de estado físico, beleza? Quando isso acontece, nós damos nome a dois processos específicos, a dois tipos de calor, que nós chamamos de calor sensível e calor latente, beleza? Mas só que nós vamos estudar cada um desses tipos de calor separadamente, mas vamos fazer aqui só, vamos definir, vamos conceituar, e aí depois a gente estuda cada um separadamente. Então, para que a gente possa compreender melhor, eu trouxe aqui dois conceitos básicos, para a gente poder compreender e diferenciar o que é o calor sensível, e o que é o calor latente, beleza? Então vamos lá. O que nós chamamos de calor sensível? Olha, quando você aquece ou resfria um determinado corpo, e essa quantidade de calor que você fornece ao corpo, ela produz apenas uma variação de temperatura, fazendo com que o corpo se mantenha no mesmo estado físico, aí esse calor fornecido ao corpo chama-se calor sensível. Quando você fornece uma certa quantidade de calor a um determinado corpo, e essa quantidade de calor ela produz uma mudança de estado físico no corpo, a gente chama de calor latente. Então, diferenciando aqui para vocês compreenderem bem, o calor sensível é o calor que é fornecido, mas que produz apenas uma variação de temperatura. O corpo permanece no mesmo estado físico. Por exemplo, se você aquecer a água, de 10 a 60 graus Celsius, por exemplo, ela sofreu uma variação de temperatura, mas continua no mesmo estado físico que é o líquido. Então, nesse caso, houve um calor sensível. Porém, quando você coloca a água lá para ferver, que ela atinge a fervura, que ela começa a mudar do líquido para o gasoso, então o calor fornecido deixa de ser sensível e passa a ser chamado de calor latente. Vale lembrar que durante o calor latente não há mudança de temperatura, certo? Por isso é que ele produz apenas uma mudança de estado físico. Bom, nós vamos estudar cada um desses tipos, porque cada um tipo de calor requer uma maneira diferente da gente calcular essa quantidade de calor. Por isso que a gente vai estudar cada um separadamente. E a gente vai começar calculando o que nós chamamos de calor sensível, beleza? Então, para que a gente possa compreender bem como calcular o calor sensível de um corpo, eu trouxe aqui duas situações problemas, dois exemplos, o exemplo 1 e o exemplo 2, para que a gente resolva e possa concretizar como calcular o calor sensível, beleza? Então vamos lá. Para que a gente possa calcular o calor sensível, a quantidade de calor fornecida a um corpo, nós também usamos uma expressão matemática, que nós vamos conhecer agora. Qual que é a expressão matemática? Q, que eu represento a quantidade de calor, Q maiúsculo, é igual a M, que eu represento a massa do corpo, vezes Czinho, é um C minúsculo, vezes delta T. Bom, delta T a gente sabe o que é variação de temperatura. E esse Czinho, professor, o que é que ele representa? O que é que ele significa? Esse Czinho representa o calor específico da substância. Quando você aquece uma substância, a quantidade de calor necessária para que ela varie a temperatura difere de um corpo para outro. Ou seja, cada corpo tem uma característica específica, por isso nós chamamos de calor específico. Esse calor específico, nós temos uma tabela com alguns materiais, já com esses valores numéricos, mas não precisa vocês decorarem não, porque geralmente na situação problema a gente fornece esse dado, esse valor, então não precisa vocês estarem decorando tabelas com valores numéricos não, beleza? Então vamos lá, para a gente compreender bem, para a gente compreender melhor. Eu tenho aqui o exemplo 1 que diz o seguinte: quantas calorias devem ser fornecidas a 100 gramas de uma substância de calor específico 0,60 cal por gramas graus Celsius
para que sua temperatura se eleve de 20 para 50 graus Celsius. Olha, então eu tenho aqui a situação do problema, vou fazer uma segunda leitura para que vocês possam compreender e aí vale aquela dica valiosa. Para facilitar a nossa compreensão, nós vamos escrever aqui os valores que a gente tem aqui de maneira organizada, depois é só transferir aqui para a expressão numérica, para a formulazinha, beleza? Então vamos lá, numa segunda leitura a gente vai identificando esses números. Ó, quantas calorias devem ser fornecidas a 100 gramas, tá? 100 gramas se refere ao quê? A massa do corpo. Massa eu represento com a letra M, tá? Massa igual a 100 gramas. De uma substância de calor específico, né? 0,60, tá? O calor específico é o Czinho, né? Que a gente representa. Então, o Czinho é igual a 0,60. Isso aqui a gente lê cal por grama, grau Celsius, tá? Que é o calor específico. Para que sua temperatura se eleve de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius. Ou seja, eu tenho a temperatura inicial, que é 20 graus Celsius, e eu tenho a temperatura final, que é 50 graus Celsius. Logo, né, eu vou ter a variação de temperatura, que é o quê? Temperatura final menos inicial, né? 50 menos 20, que dá 30 graus Celsius. Ó, então, a variação de temperatura que eu vou usar é essa aqui. Então, se eu pergunto quantas calorias devem ser fornecidas, significa dizer que eu vou procurar, vou calcular a quantidade de calor. A quantidade de calor eu represento com a letra Q. Olha, eu tenho todos os valores aqui. Agora é só a gente substituir aqui na formulazinha. Logo, a quantidade de calor Q vai ser igual a massa. Quanto é a massa? 100. Então, no lugar de M eu coloco 100. Vezes o calor específico. Quanto é o calor específico? 0,60. Então, no lugar do C eu coloco 0,60. Vezes a variação de temperatura, que é quanto? Só lembrando, final menos inicial, 50 menos 20, que é 30. Então, eu escrevo aqui no lugar de ΔT, 30. Bom, agora é só a gente multiplicar, né? Logo, Q vai ser igual, multiplicando agora, 100 vezes 0,60, na verdade vai dar 60. Vezes 30, vai dar 1.800 calorias, tá? Que eu coloco aqui, cal. Isso aqui é a unidade de medida, né? Então, a quantidade de calor que eu devo fornecer é de 1.800 calorias. Então, se eu forneço 1.800 calorias a essa substância, a 100 gramas dessa substância, ela vai elevar a sua temperatura de 20 para 50. Beleza? Bom, esse aqui é o exemplo 1. Para fixar bem, vamos diretamente aqui para o exemplo 2. No exemplo 2, nós temos o seguinte, ó. Determine a quantidade de calor que 20 gramas de água deve perder para que sua temperatura diminua de 30 para 15 graus Celsius. O calor específico da água é 1 cal por grama grau Celsius. Olha, então vamos lá. Vamos no passo a passo para que a gente possa compreender bem. Vamos identificar quais são os valores que eu tenho e colocar aqui do ladinho. Então vamos lá. Determine a quantidade de calor que 20 gramas, né? 20 gramas se refere ao quê? A massa. 20 gramas de água deve perder para que sua temperatura diminua de 30 graus Celsius para 15 graus Celsius. Eu tenho temperatura inicial, 30 graus Celsius, tá? E eu tenho temperatura final, que é 15 graus Celsius. Observe que a temperatura final aqui está menor. Quando a temperatura final é menor, significa dizer que o corpo está sendo resfriado, tá? Professor, e como é que a gente faz para calcular a variação de temperatura? Do mesmo jeito, a gente subtrai o final menos o inicial. 15 menos 30, na verdade vai dar menos 15 graus Celsius. Tá? Professor, a gente pode trabalhar com valor negativo? Pode, não tem problema. Se a variação deu negativo, você coloca negativo, né? E aí eu tenho que o calor específico da água, que é o Czinho, é igual a 1,0 cal por grama grau Celsius. Bom, eu identifiquei todos os valores aqui e eu vou calcular a quantidade de calor, né, que essa substância, no caso, vai perder, né, que é o quê?
Então, para que eu possa calcular a quantidade de calor Q, basta a gente aplicar a seguinte formazinha aqui, ó. Q é igual a M vezes o Czinho vezes delta T. Ó, todos os valores, gente, estão aqui, né? Então agora é só a gente fazer a substituição aqui, né, no lugar de cada letrinha ali, e a gente em seguida efetuar a multiplicação. Então, Q vai ser igual a massa M, que é igual a 20. Então no lugar de M eu coloco 20. Vezes o calor específico, que é 1,0. Professor, eu posso colocar só 1 ou tem que colocar 1,0? Pode, não tem problema. Então aqui eu vou colocar só 1. Vezes a variação de temperatura. Note agora que a variação de temperatura está negativa. Então, obrigatoriamente, eu tenho que colocar aqui dentro do parênteses. Menos 15. Bom, agora é só a gente efetuar a multiplicação. Professor, e como é que a gente multiplica isso aí? Do mesmo jeito. Ó, vamos lá. 20 vezes 1, 20. 20 vezes 15 vai dar 300. Tá? Porém, o 21 é positivo. E no joguinho de sinal, mais com menos dá menos. Então fica menos 300 cal, né? Ou seja, menos 300 calorias, tá? Então, na verdade, menos 300 calorias significa dizer que esse corpo vai perder 300 calorias de calor aqui, ó, tá? Então, o sinalzinho aqui indica que o corpo está sendo resfriado. É igual a gente viu lá naquela primeira videoaula, né? Quando o corpo é aquecido, a quantidade de calor é positiva, nesse primeiro exemplo. Quando o corpo é resfriado, a quantidade de calor é negativa, que é no caso desse segundo exemplo. No primeiro exemplo, a gente está aquecendo, no segundo exemplo, a gente está resfriando. Mas a maneira de resolver é basicamente a mesma, beleza? Então a gente vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Pratique agora resolvendo os exercícios que eu vou disponibilizar, né? E até o próximo encontro. Valeu!